No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente comemora 20 anos, finalmente entra em discussão no Congresso um projeto de lei para coibir a prática de castigos corporais em crianças e adolescentes. Apresentado no dia 14 de julho pelo presidente Lula, o projeto acrescenta um artigo que concede a eles o direito de serem cuidados e educados pelos pais ou responsáveis, sem castigo corporal. Isso, a palmadinha. É disso que nós vamos falar com o Dr. Juarez Furtado agora no próximo bloco. Aqui agora com o Dr. Juarez Furtado, vamos conversar sobre as palmadinhas. É um assunto bastante delicado e agora acho que a gente, com esse projeto de lei aí em processo, qual é o teu retorno em relação a isso? Então, é incrível, né, Jenny? Porque é muito importante que a gente está voltando a falar sobre educação, que é a coisa que mais um pai tem que se preocupar. Infelizmente, hoje, na correria, ele não está tendo tempo para isso, então está largando na escola, está deixando em outros espaços, e isso está fazendo, no próprio tempo de televisão das crianças, nos jogos, isso está fazendo com que as crianças percam os modelos. E perdendo os modelos, quando a gente fala em palmadinha, a gente tem que falar de educação. Quando a gente está falando em modelos, a gente está falando do pai, só que o pai e a mãe que não estão mais em casa. Então, eles acabam copiando outros modelos e fica começando a abrir demais o espaço de atuação deles e a consciência nasce de diversas maneiras, sem uma boa moral, uma boa ética, que é isso que eles aprendem nos primeiros 5 anos de vida. Então, quando entra em contato com esses modelos, a gente perde os limites da criançada. E aí um pai e uma mãe não estão sabendo como lidar. E não sabendo como lidar, entrou em discussão justamente porque tem crianças em determinados momentos da vida, em determinadas fases, que vão precisar às vezes de um impulso mais forte, ou seja, da simples lei da natureza de que o maior que comanda o menor, no sentido da consciência de fora ainda, ele não sabe que queima, então você vai deixar ele pular em cima do fogão? Tá certo. E você às vezes tem um temperamento que você tem que segurar firme nessa criança e olhar no olho dela para que ela entenda isso. Na mesma altura, na altura do olhar da criança. Nós fomos às ruas, doutor Juarez, e eu gostaria de ouvir o que as pessoas têm a nos dizer em relação às palmadinhas. Vamos ver. Você é a favor ou contra as palmadas para educar as crianças? Eu sou a favor. Por quê? Porque isso é uma questão social já de muitos anos e uma palmada não vai fazer mal para uma criança. Então, olha só, isso é muito interessante que ela trouxe algumas questões. Primeiro, que uma palmada não vai fazer mal, porque o modelo que a gente tem, às vezes, de pai e mãe, nós saímos de um regime muito fechado de avós, e nós pais, agora, nós estamos no meio tempo e caímos, por justamente não estarmos próximos dos filhos, tão próximos, como ficava a bisavó, que tinha 13 em casa e conseguia saber dos 13 quando que foi no banheiro. Quando foi no banheiro. Então, o que acontece? Quando a mãe não tem isso, está ausente, isso vai fazer com que esses modelos fujam. E aí a criança vai entrar nessa questão do movimento dela pessoal, baseado em outros modelos. E isso vai trazer transtorno, porque o pai e a mãe não estão em casa. Então, hoje acaba, às vezes, sendo... É importante você haver um controle. A questão física do controle físico da criança é necessária pelo corpo que ela sente as coisas. A gente senta e conversa sobre o que ela fez. Mas dependendo da idade dela, Jenny, ela vai sentir mais um castigo de ficar sentada num banquinho. Ali, ó, ali é o lugar do pensamento, ou seja, do pensamento, na verdade, é o lugar que o corpo vai parar. As escolas usam também, isso né? Isso usa tem várias técnicas, né, aí. Então, a palmadinha é muito interessante, porque esse projeto veio, nós já temos no Código Penal leis que protegem os maus tratos em crianças. Isso já tem. Então, e adolescentes também. O que está acontecendo com isso é que está tendo um lado positivo e negativo. O positivo no sentido de que vai se renibir um pouco mais e as pessoas vão ficar atentas mais aos vizinhos. Com receio. No sentido de que, às vezes, há um espancamento, há um excesso de força, enfim, há uma maldade com a criança. Então, isso vai ser interessante, porque vai abrir esse espaço. Só que é claro que, juridicamente falando, você não tem o poder público e a polícia não vai ter controle, não vai prender, não tem espaço para 1000 pais durante a semana num lugar, entendeu? Não há isso. O que acontece? Isso vai só trazer essa observação de que não há por que exagerar. A gente tem uma educação que pode não ser violenta, mas tem que ser firme. Sim, exato. A firmeza é essencial. Eu quero ver o que o pessoal da rua tem para nos dizer, para a gente poder estar comentando durante esse bloco, doutor Juarez. Você é a favor ou contra as palmadas para educar as crianças?
Ah, se precisar, é certo que dê palmada. Porque tem gente que precisa disso, mas não com tanta agressividade que nem certas pessoas fazem. Não com tanta agressividade, mas assim, por menor que seja o tapa, é uma criança menor que você, com menos força que você, e ela não sabe nem por onde que tá apanhando, né? Uhum. Então, às vezes, o pai violento demais. Violento demais, até porque tá descarregando na própria criança. Então, aí o que acontece, mas isso que é triste, assim, nós temos que, tudo isso vem para rediscutir cada vez mais o termo família. E o que isso representa na vida do planeta, não é na vida de vocês, é na vida dos netos de vocês e dos filhos de vocês. Que, na verdade, tem que voltar a haver essa base, essa célula, e essa célula tem que ter a presença das pessoas, é fundamental. A criança não pensa muito quando ela é nova, ela sente muito. Sim. E ela percebe a presença da mãe. Ela é sinestésica. Sinestésico é o que precisa do toque para poder captar o que a pessoa está dizendo. Isso, Na verdade, não é através da inteligência que a criança capta as coisas, é da percepção. Até porque ela está formando os seus sensores, ela né? Ainda não tem. Então, o que acontece, né, Jenny? É interessante ali tu ver, essa última pergunta foi de um rapaz que não é pai. Provavelmente. Sim. Então, tu vê quando a gente pergunta para um filho e pergunta para um pai, a resposta vai ser diferente. Sim, sim. Né? Porque uma geração trabalhou de um jeito, outra geração vai trabalhar de outro. Então, os filhos agora, nós estamos reclamando das palmadas que levamos. Aproveitamos o ensejo. Né? Pode ser assim. Olha, daqui a pouco eu vou te denunciar. Pode até afrontar o pai assim, olha, te denuncio um adolescente, então, assim, que já tem um contato, uma leitura, daqui a pouco vai dizer assim, olha, eu vou te denunciar para o delegado, para a polícia, enfim. E sabe o que é ruim? Porque às vezes pode haver um abuso do lado infantil. Na verdade, adolescentes podem se aproveitar de um bate-boca para dizer que aquilo não foi só um bate-boca. Isso é uma coisa nossa que, assim, é interessante, tem muita coisa juridicamente para se falar sobre isso, né? Sobre a lei, enfim. Nisso, exato. Mas eu acho mais importante entender o seguinte, a célula família tem que estar reestruturada para sair dali um cidadão familiar. Claro. Sabe o que é um cidadão familiar? É aquele filho que respeita o lugar que o pai gosta de estar estudando ou trabalhando e não ficar jogando bola ali. Sabe, coisas que esse circuito da sociedade familiar ali tem que ter. E baseado naquilo ali é que vai preparar para o mundo lá fora. Então, se em casa tem ausência, tu tens violência, se tu tens movimentos assim, lá fora ele vai reproduzir isso. E o que a gente está vendo com os adolescentes é justamente isso. Antes do próximo depoimento, eu gostaria de te questionar o seguinte. A criança na escola, ela é o reflexo dos pais em casa. Isso. Então, se a gente vê uma criança num jardim de infância, num primário, no segundo grau, enfim, crianças e adolescentes, se nós encontramos um comportamento agressivo, uma criança que bate facilmente, então, quer dizer, ele está refletindo o que ele recebe em casa. Ele é o espelho dos pais. Os nossos filhos somos nós, na verdade, né? Então, se você vê uma criança amorosa, carinhosa, com respeito... porque ele recebe isso. Porque é o respeito, é o espelho dele em casa. Recebe. Então, esse bullying, por exemplo, esses adolescentes que cometem isso, que é esse excesso, essa gelada que eles dão nos outros adolescentes, certamente ele está só representando o gelo que ele tem em casa com seus pais. Isso é um problema de estima do ser humano. Exatamente. A estima do ser humano está baixa, as crianças não estão construindo uma autoestima. Eles estão usando... Sabe qual que é a estima agora? É uma fotoestima. Na verdade, a foto no sentido da luz. É a televisão com a velocidade dela. A internet. Você está na China em 5 segundos. Quer dizer, essa é a questão. É o reflexo, como você falou. E o mais importante de tudo isso, a gente volta na célula a conversar e a questionar, que é justamente... como estão as famílias. Então, a gente, como eu estava falando no início, a gente tropeça num beta-HCG positivo um belo dia e descobre que é pai e mãe, 90% das vezes. Alguns escolhem, outros não. E aí, a partir dali, não vem com manual, não vem com botões, não vem com joystick, mouse. Instinto. E aí, o que acontece? Mal o instinto. E é o primeiro filho, e aí é complicado. Vamos ver o que a próxima pessoa tem a nos dizer. Você é a favor ou contra as palmadas na educação das crianças? Eu sou a favor. Porque tem vezes que eles merecem, né? É necessário. Então, na base da palmada ainda? É. Certo. Porque senão é só os gritos que funcionam. Duas coisas. Uma relação aqui de mãe e filho que automaticamente ela já olhou pro filho com autorreprovação. Isso. Foi nítido nela. Então. Eu acho que tu concordas comigo. E outra, gritar. Às vezes, aumentar o tom da voz não vai adiantar.
Às vezes, realmente, o sentar-se ou colocar-se na altura da criança e falar tete a tete, pegá-la e falar, você vai ficar de castigo por tal e tal motivo, ou você ficou de castigo por tal e tal motivo. Isso. Né? Então, assim, e até o tom de voz é bem importante. A criança... É a firmeza, não é o grau, firmeza, não é a altura. É a firmeza, é saber, né, entonar, é vir de dentro. Então, o que acontece? A mãe vê comentando que às vezes precisa bater. Na verdade, o dar uma palmada, eu posso dar uma palmada de diversas maneiras. Eu posso segurar firme aqui, eu estou dando uma palmada. Claro. Eu posso com o dedo, eu posso verbalizar. Isso tudo é uma palmada. Tudo. É uma palmada na alma, no coração, é uma palmada não só no físico. Exato. Isso é que é importante e que é o cuidado. Então, assim, a educação não violenta, ela é muito importante. Só que o que precisa agora, que é o passo que o Lula e o pessoal tem que tomar agora, é justamente promover o quê? Educação. De quê? Da família. É voltar nessa célula, que faz uma célula maior, que chama-se bairro, que faz outra, que faz cidade, e que faz estado, e que faz país. Sim. Então, isso tudo é importante. Então, isso volta a rediscutir o seguinte, limites. Primeiro, então, o que precisa haver? Educação. Um pai hoje tem que ter conhecimento, saber o que é um filho. No aspecto filho no aspecto afetivo para ele, no aspecto profissional para ele, financeiro para ele, em todos os aspectos. Para quê? Para que ele não seja pego de surpresa, não viva estressado, não viva tomando remédio e não viva sendo consumido, às vezes, por uma coisa que é a mais linda que o ser humano tem, que é a possibilidade de, tendo um filho, ele se auto-rever, ele olhar no espelho e relembrar dele e ver hoje o que ele acerta, o que ele erra, para ele ser o quê? O melhor modelo para o filho. Tá certo. Então, se acontece isso, bárbaro. Vamos ver então um próximo depoimento aqui, doutor Juarez. Eu acho que a gente daqui a pouco pode concluir. Você é a favor ou contra as palmadas na educação das crianças? A favor. Por quê? Porque eu acho que de vez em quando precisa, porque às vezes só falar não funciona. Unânime, foram 4 pessoas que nós fomos às ruas e eu acho que não selecionaram só essas, no sentido, né? Foi realmente estatístico a coisa. Exato. Então, tu vê que coisa interessante. Nós caímos nessa questão, então, que todos... Sabe que, assim, a gente fazendo uma pesquisa retrospectiva no sentido da educação e da redução de violência na família, existem estudos já mostrando que houve uma redução de 30%, de uma geração para outra, e isso é muito interessante, ou seja, está se batendo menos nos filhos. Antigamente, o vô e a avó, quando tinha 13, ele tinha que usar mais a força até... 13 filhos, deixa eu só ilustrar aqui. 13 filhos, não é? Hoje 10, um deixa 9. na mão de uma babá ou numa escola o dia inteiro e não dá conta da criança. Então, aí tinha que ter pulso naquela época, tinha que ter mais força, inclusive, porque, na verdade, uma criança até os seus 7 aninhos de idade, ela é um pequeno animalzinho. Ela não tem consciência, ela explora e ela reflete o que ela vê. Então, a violência vai gerar violência. Isso é inevitável. Só que há diferença entre violência e firmeza, que é isso que tem que ser. Os pais não podem deixar de serem pais. Tem um texto de uma espanhola que diz, e é bárbaro, nós somos um pedaço do texto, somos a última geração de filhos que obedecemos aos nossos pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. E isso, Gene, está acontecendo, e se a gente não tomar conta... Assim, sabe, as coisas não acontecem por acaso. Essa lei veio para sair em capa de revista, para a gente estar aqui conversando, para o pai que agora está em casa e tem um pouquinho de tempo e está vendo um negócio enquanto está comendo ou bebendo alguma coisa, ele para e fala, opa, isso é uma coisa importante. É, claro. Acho que de uma forma subjetiva, mas aclarando aqui com o doutor Juarez, com toda a sua experiência também, porque quantos pais você atende frequentemente, todos os dias. Foi unânime, então, assim, das palmadinhas, mas existe essa lei. Nós fizemos questão de trazer hoje no programa e trazer o doutor Juarez justamente para falar desse assunto, para que a consciência chegue até você. Então, assim, às vezes o limite é através de um tom de voz, de uma firmeza e não da palmada. E uma coisa, perseverança. Os pais hoje dão castigo e em segundos eles esquecem o castigo. E uma criança sem saber que as coisas têm começo, meio e fim, elas crescem achando que a vida não tem... Eles só começam, não terminam e nem seguem no meio, que é a coisa mais gostosa. Tá certo. Obrigada pela tua participação. Gente. Daqui a pouco a gente volta finalizando com Débora Pizza aqui no Dia a Dia para você. Até já.